outras mulheres que estão em cativeiro de relacionamentos abusivos. Para a gente começar aqui, deixa só a Magda me aceitar. Quem tiver aí da equipe da Magda, avisar que eu já estou aqui pronta. Aceitei o convite, mas não apareceu, e então eu reenviei o convite, tá? Eliana Guiar, Ígia, Silvia, Fabiana, Ana Carolina, Fátima, Flaviele, quem puder abrir as câmeras, eu agradeço, para honrar esse momento sagrado, para honrar esse instante santo. Não é só uma sessão, tá? É um momento sagrado. Entrando ao vivo. Oh, glória a Deus. Seja bem-vinda, Shalom. Conseguiu. Doutora Cris Rabelo. Shalom, Magda, me vendo, Shalom. me ouvindo? Vendo e ouvindo. Fica Glória a Deus. Glória Shalom. a Deus. Todos vocês que estão no Insta, você tem a missão. Eu te convido agora a encaminhar essa sessão para outras mulheres, porque quando a gente fala de abuso doméstico, geralmente, Magda, as mulheres acham que abuso doméstico é só quando já é agredida. E não, gente. Existem mulheres que elas vão parar em manicômio, Magda, por abuso mental, por humilhação, constrangimento, desrespeito. Então, há várias formas de violência. E você que está no Insta, todas as terças-feiras, nós estamos aqui juntas em uma sessão, tem um grupo Samaritanas, onde a gente trabalha a saúde mental e a saúde espiritual, para que você se regenere e para que você também tenha a capacidade de servir a outras mulheres. Porque o que acontece, Magda? Todo mundo aqui conhece pelo menos uma mulher que sofre abuso doméstico, violência doméstica. E quando você se depara com essas situações, às vezes você não sabe o que dizer. Às vezes você não sabe o que dizer, porque você também vive isso e não se sente no direito de ajudar outras mulheres, ou às vezes você não sabe por onde essa mulher muda a vida dela. E a vida muda quando você toma uma decisão de que você vai escolher integridade. Quando você escolhe, só isso que você escolhe. Se você está num trabalho, se você está numa amizade, se você está numa relação conjugal, e você não se sente digna, você precisa escolher. Você só vai abrir a boca e você vai falar: Deus, eu escolho a dignidade. Eu escolho a integridade. Só isso que você vai fazer. E só de você verbalizar isso, anjos são enviados a teu favor. Por que eu estou dizendo isso, Magda? Porque chegou para mim muitos vídeos onde mulheres são abusadas, molestadas e agredidas pelo patrão. E às vezes essas mulheres se mantêm em trabalhos humilhantes para manter o recurso, para manter a vida financeira. Só que existe boas novas para nós. Existe novidade de vida para você. A promessa de Deus ela é viva. O mesmo Deus que na Torá operou milagres e maravilhas é o mesmo Deus que se faz presente no dia que se chama hoje. Você não precisa esperar ficar maluca, você não precisa esperar ficar na ponta da cova do caixão para você tomar uma decisão. A sua decisão é tomada agora. E por que a sua decisão precisa ser tomada agora? Porque Deus levantou uma deputada do céu, uma doutora do céu, para trazer para você o que é seu por direito divino, que te liberta de cativeiros do maligno. Só que eu não posso crer no seu lugar, eu não posso agir no seu lugar, mas eu posso te entregar meios que te qualifica para que você mude de vida. E quando você já não tem recursos, quando você já não tem ferramentas, quando você já não tem mais meios, Deus levanta profetas.
Deputada federal é só um título. É só um título. A grande missão é resgate de mulheres feridas, mulheres em cativeiros, mulheres, Magda, que esqueceram o próprio nome, mulheres que esqueceram o sabor do que comem, suas preferências, né? E hoje, nessa terceira chave que a gente vai entregar hoje, é sobre a submissão, porque há uma ignorância muito grande sobre submissão. E submissão não é escravidão. Submissão é uma escolha de entrega. Só que eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você respire. Porque eu quero te trazer uma revelação, porque a maioria das mulheres agredidas, alienadas, a maioria das mulheres que sofreram lavagem cerebral religiosa, elas acreditam que qualquer indivíduo tem direito à submissão e interferir no seu livre-arbítrio, e não tem. Toda vez que alguém fere o seu livre-arbítrio, está ferindo sua identidade. Sua identidade está relacionada ao seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é o seu direito de alma de escolher. É o seu direito de alma de ser, de gostar, de preferências. Toda vez que alguém, seja líder religioso, seja familiar, pai e mãe, desde que você seja adulto, toda vez que nenhum cônjuge recebeu o direito de Deus de ter direito ao teu livre-arbítrio. Nenhum homem. Toda vez que fere o livre-arbítrio, toda vez, Magda, que quer interferir no propósito, peca direto contra Deus. Toda vez, escuta bem, Flaviele, toda vez que qualquer indivíduo na tua vida, seja amizade, seja família, seja cônjuge, quer intervir no teu livre-arbítrio, e eu vejo isso agora porque o Senhor me mostra, está ferindo o próprio Deus. O livre-arbítrio é o direito de identidade, Magda. A Magda pegou o livre-arbítrio dela e escolheu entregar meios para libertar vocês. Um dia Deus vai dar para vocês a oportunidade de vocês conhecerem um testemunho da Magda. Eu fico constrangida. Algumas das mulheres aqui têm andado uma jornada espiritual com a Magda e nós ficamos constrangidas com a bandeira, com a missão que ela levantou. E nós honramos isso, Magda, nós intercedemos isso. Eu tenho um grupo de mulheres que intercede pela vida da Magda, principalmente nos últimos dias, uma batalha espiritual absurda, absurda, mas nós estamos em guarda, em prontidão nas madrugadas pela vida da Magda, porque ela levantou um estandarte para libertar você do cativeiro, daquilo que você se esqueceu do que é seu por direito divino. Eliana, quando alguém quer tomar o teu livre-arbítrio, alguém quer tomar a promessa do Deus vivo, não saia dessa sessão sem esquecer disso. Toda vez que alguém quer colocar a mão no seu livre-arbítrio, alguém está ocupando o lugar do Deus vivo na tua alma e no teu espírito. E Deus não chamou pessoas para ter poder sobre pessoas. O chamado de Deus para você é: eu escolho sair do cativeiro. Fala, porque quando você fala, o seu espírito escuta. Quando você fala, a sua alma reage. Qual é o seu cativeiro hoje? É financeiro? É violência doméstica? É culpa? É medo? É vergonha? É humilhação? É solidão? É complexo de inferioridade? É ansiedade? É depressão? Coloca aqui nos comentários para mim. Você que está no Insta, escreve aqui para nós. Você está vendo o rosto da Magda aqui agora. Você está vendo o meu rosto aqui agora. Mas nós não estamos trabalhando por vocês agora.
É de domingo a domingo. Porque sem oração perecemos, sem revelação perecemos, sem o cumprimento da palavra de Deus perecemos, e Deus tem uma revelação. Não é só uma sessão das samaritanas, é um instante santo destruindo cativeiros. Eu já estou há 2 dias com um probleminha na minha coluna, estou com muita dor nesse instante. Não estou aqui pela minha própria força, mas pela força do Senhor, para dar a vocês o que é de vocês por direito divino. Estou escolhendo, através do meu livre-arbítrio, servir a Magda, servir vocês, servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor que está sobre a sua vida tem uma revelação para você hoje. Cris, e amanhã? Ele tem também. E depois de amanhã, se você for fiel, ele tem também. E foi por isso que ele levantou a Magda. A Magda ouviu a voz do Senhor para levantar uma bandeira. Quem aqui percebeu que o resto do Brasil entrou na bandeira da Magda, não honrou o nome dela, não honrou a bandeira que ela levantou? Quem aqui percebeu que agora é moda falar de violência doméstica? É moda pegar a fala de um indivíduo autêntico e replicar como se fosse de próprio cunho. Então, outras pessoas estão levando vantagem, fama e até recursos financeiros em cima de uma mulher que pagou um preço. Isso tem causa e consequência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A bandeira que Deus deu para Magda sobre a violência doméstica não começou ali no Instagram. Ali o Instagram só comprova o dia, a data e o mês que ela levantou essa bandeira. Mas isso já estava acontecendo antes. Aonde? No Monte Santo do Senhor. Porque a dor que você enfrenta, existe médicos e enfermeiros divinos do Deus vivo com antibiótico que você precisa para curar suas feridas. Deus tem uma revelação para você hoje, Adriana, amanhã, e se você continuar sendo fiel até o Messias voltar. Não há dor, não há cativeiro, não há carência, não há necessidade sobre a sua vida, que não existe prontamente uma providência divina estabelecida no âmago do Senhor. No âmago. Seja qual for o cativeiro, você precisa se levantar. Você precisa dizer: está estabelecido um socorro, um favor do Deus vivo sobre a minha vida, que é meu por direito divino. Eu talvez seja uma estranha para você, talvez a Magda seja uma estranha para você. Mas eu nunca conheci uma mulher que amasse mulheres antes mesmo de conhecê-las e se entregar. A Magda não... Ó, gente, eu não posso dizer coisa aqui, mas ela está entregando a cara dela agora, mas ela já estava se entregando no secreto antes mesmo de todos esses rostinhos estarem aqui. Você que está no Insta, você tem um grande privilégio, está registrado no reino espiritual, que o dia, a data e a hora em que essa mulher escolheu pagar um preço, se abdicando de absolutamente tudo para ser uma profeta do Deus vivo no meio de calamidades e cativeiros. Eu não posso entrar em detalhes. Você que já abriu mão da sua empresa, da sua casa, do seu conforto, da sua família, para resgatar mulheres em outros lugares em cativeiros domésticos? Você já fez isso? Você tem essa fé? Quem aqui tem coragem de fazer isso? Eu não tenho, Magda. E o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. A Magda, ela abdicou de um conforto, de uma vida estável e estabilizada, para entregar tudo
comunitariamente para mulheres que estão em cativeiro, porque ela amou mulheres em cativeiros domésticos antes mesmo de decidir ser uma deputada do Senhor. Isso é um tapa na minha cara. Não sei se isso é um tapa na sua cara, porque eu, Magda, não teria coragem de sair da minha casa, uma bela casa, uma boa casa, e cair na estrada para socorrer mulheres que estavam quase à beira da morte. Vocês estão entendendo? Eu fico muito constrangida. Eu, literalmente, não teria essa capacidade. Não teria, Deus sabe. E por isso ele te chama para você fazer aquilo que você divinamente é capaz. E ele me chama para fazer aquilo que eu sou divinamente capaz. E ele levanta mulheres como Débora no deserto para levantar um exército de mulheres feridas em cativeiros que precisam ser libertas e curadas na sua alma, na sua identidade. Essa oportunidade que a Magda está dando para nós é uma oportunidade de você recomeçar a sua vida, recomeçar a sua jornada. Para o mundo, talvez você já pecou demais, já errou demais, é velha demais, é preta demais, é branca demais, é amarela, porque o mundo tem tudo quanto que é rótulo. Mas Deus diz para vocês que faço tudo novo, porque Ele é pai dos órfãos, Ele é marido das mães solos, Ele é a providência da viúva. Ele é o teu marido. Por que eu estou dizendo isso hoje para você? Porque quando um homem invertido, usado pelo maligno, levanta a mão para agredir a sua alma, ele está a serviço do cão. Ele mesmo está abrindo mão do direito dele como autoridade sobre a sua vida e Adonai entra em campo. Quando um homem decide agredir fisicamente a sua esposa, ele abriu espiritualmente automaticamente o direito de ser o seu marido. Ele abriu mão. A sua alma não consegue se submeter a um homem que invertidamente está a serviço do diabo e parece rebelião, mas na verdade é uma oposição. Sua alma não é capaz de se submeter a um homem corrupto, porque ela desconhece ele como autoridade no mundo espiritual diante de Deus. Quando o seu cônjuge molesta, abusa ou agride, as orações dele não passam do teto. Não passam do teto. E diante de Deus é apresentado acusações e não bênçãos. E a sua alma não consegue se submeter a um homem que não é fiel a Deus. Seu marido pode parecer santo, ele pode parecer íntegro, ele pode ter uma fachada religiosa, porque esses são os piores. Discurso religioso, fachada religiosa, mas uma vida hipócrita. A aparência das coisas não convence a alma, porque a alma acessa as coisas celestiais. E celestialmente, um homem mentiroso, um homem religioso, não consegue ter a sua alma submissa a ele, porque ela não o reconhece como autoridade de Deus. Quando você escolhe um cônjuge, você está escolhendo uma autoridade. E quando esse homem não atende a autoridade de Deus, a sua alma sabe, a sua alma sente. E o Espírito de Deus que está em você não te deixa enganada. Quando ele te traiu, quando ele te enganou, a sua alma te avisou. Em forma de desconforto, em forma de alergia, em forma de urticária, em forma de falta de sabor da comida. Em forma de incoerência. Seu coração falou, tem uma incoerência, tem uma inconsistência, tem algo que não faz sentido. Por quê, minha irmã? Te foi tomado o direito de compreender o que é a sua alma. Você mesma não recebeu a educação espiritual para desenvolver as competências da sua própria alma. Você não tem só um bucho que precisa de feijão e arroz.
Você não tem só um boleto que precisa ser pago no banco. Você não tem só uma necessidade física e material. Você tem uma necessidade fisiológica. Você tem uma necessidade neurológica. Você tem uma necessidade espiritual. A vida ela é fisiológica. A vida ela é neurológica. A vida ela é espiritual. E te foi negar. Gente, olha o que eu estou falando para vocês. Se você sair daqui e você for para qualquer país de primeiro, segundo, terceiro, décimo mundo, eles são mais cristãos do que nós brasileiros, porque o Brasil corruptamente foi negado o direito de entender as coisas celestiais. Se você sair daqui agora e for lá na África, o mover de Deus que acontece naquele lugar, a manifestação não chega nem perto do Brasil. O Brasil não chega nem perto e não é sua culpa. Politicamente, homens religiosos corruptos venderam o seu direito de entender as escrituras e o poder e o acesso espiritual de modo 100% eficaz. Você tem direitos biológicos. Você tem efeitos hormonais. Você tem efeitos mentais, que são os neurológicos, que são as vias neurais. E por isso a gente precisa trabalhar a neuroplasticidade. O que eu vejo? Para cada era, Deus levanta uma Débora. E Deus levantou Mágida como uma Débora para guerrear uma batalha que ela é mental, Mágida. O que eu vi, Mágida? Contratos e contratos e contratos corruptos, combinados e combinados corruptos, para tomar o direito de uma mulher brasileira a entender de fato quem ela é diante de Deus. Mulheres, elas carregam patentes, dons, habilidades, capacidades sensoriais, espirituais, biológicas. A maioria das mulheres tem dom de cura. Só que mediocremente foi te tomado o direito de você entender uma totalidade das escrituras que tange o espiritual. Então, às vezes, o que você está medicando como neurológico, na verdade, é uma falta de uma competência espiritual. Magda viu isso daqui e falou, Deus, eu quero levantar no Brasil um movimento de saúde mental. Deus, eu estou vendo isso daqui e eu quero levantar um instituto onde eu devolvo a dignidade. Te foi tomada a dignidade espiritual. E se você não crê no que eu estou falando, nessa madrugada, quem é crente ora na madrugada, gente? Crente que não ora na madrugada não é crente, eu sinto muito. Eu desconheço um crente, uma crente de verdade que não consegue orar ficar sem orar na madrugada. É impossível. Ah, mas eu fico 1, 2 dias sem orar na madrugada. Isso é normal? Isso é normal. Às vezes eu também fico. Mas crente tem um chamado na madrugada. Até quando você não sabia, seu corpo falava, tô aqui. E você nem sabia porque 3 horas da manhã teu corpo estava lá. É o teu espírito te levantando para tomar a presença do Deus vivo sobre o que é seu por direito divino. Veja bem, a instituição cristã no Brasil, não a instituição lá, a instituição que se tange evangélico, corruptamente foi subjugada. Mantém, por quê? Quanto mais ignorante. Como que eu vou escravizar um povo, Vilma? Mantendo eles ignorantes. Ignorante sobre o quê? Sobre o próprio direito. Você contém direitos como filha de Deus diante de Deus que você mesmo desconhece, só que a maior parte do que você desconhece foi porque negligencialmente te foi tomado, te foi enganado, te foi proibido. Porque você é uma extensão direta do Espírito Santo. E como uma extensão direta do Espírito Santo, você tem direitos como filha a uma herança divina. Então, estranhezas, habilidades psíquicas e espirituais que te fizeram serem rejeitada nas instituições, na verdade, era uma extensão do próprio dom de Deus em você, que aquele lugar não estava pronto para dominar. Se eles não podem dominar o teu dom, eles vão dizer que é errado, que é pecado, que é estranho, que é contra as regras. Só que Deus não deu o poder de nenhum homem
bloquear ou conter o dom de Deus que há em você. E Magda, voz do povo. Qual que é o número, Magda? É bom deixar fixado aqui, né? Vou fixar 745, Magda Voz do Povo, 745. Federal. Então, o 745 não é só um número para eleger uma deputada, é um número para você permitir que ela cumpra a promessa de Deus vivo. Não é na sua vida, não, é no Brasil. Porque não tem só você sofrendo, não. Tem centenas e milhares e dezenas de outras mulheres que precisam da revelação que vocês estão recebendo aqui hoje. Isso é maior do que a gente, isso é maior do que a nossa dor. Então, assim, se você está sofrendo, isso é um fato, multiplica isso por 1000. Especificamente, o tipo de dor, eu estou com muita dor na minha coluna. Então, multiplicando isso por 1000, há essa quantidade de mulheres nesse exato momento com dor na coluna. A sua dor ou a batalha que você enfrenta, multiplica por 1000. É a quantidade de pessoas que estão enfrentando exatamente a mesma dor que você. E se você começar, Senhor, visita todas essas mulheres que estão enfrentando, que estão sofrendo a mesma dor, proporcional ou equivalente que eu, e Deus vai te revelar em sonhos, Ele vai te dar visão, Ele vai te mostrar mulheres em cativeiro, só que ainda não sabe do que você sabe. Ainda não entende do que Deus quer te revelar para que haja mudança na sua vida. E por que Deus precisa que haja uma mudança na sua vida? Para que haja uma transformação na sua descendência, porque precisa ser encerrada em você as maldições dos cativeiros para que não alcance a próxima geração. Se em você não for encerrado os ciclos de violência, de abuso e de ignorância, a próxima geração vai passar pelas mesmas penalizações. E eu creio que não é isso que você quer para suas netas, para suas bisnetas, para suas tataranetas. Vou compartilhar com vocês aqui hoje o documento da aula, da nossa sessão. Me confirme que vocês estão vendo, por favor. Você que está no Insta, tem um grupo no WhatsApp, Samaritanas, onde você consegue entrar no Meet conosco e também ver o material da nossa sessão. A gente faz um material visual para que você tenha a compreensão visual do que a gente está falando. Porque o mundo espiritual, ele é mais físico do que você imagina. O mundo espiritual, ele antecede o mundo material. E Deus tem essa revelação para você. Não fique fora dessa revolução cognitiva, não fique fora dessa revolução onde profetas adormecidas em cativeiro serão libertas de ignorância, de violação, de abusos. E faz parte do seu chamado divino libertar outras mulheres, compartilhar as boas novas, ser um instrumento de Deus. Magda, está fixado o número? Aqui embaixo, 745, Perfeito. Magda Voz do Povo. Já digitando, vocês já vão fazer parte do censo do grupo. Digitem aí 745. Perfeito, perfeito. E hoje a nossa sessão é um novo começo, parte 3. Um novo começo precisa que você queira. Quem aqui quer uma nova vida? Um novo capítulo, uma nova experiência. Ainda dá tempo de você recomeçar. E Deus dá para você essa revelação de você recomeçar. Porém, quando o medo de ficar sozinha é maior que o medo de ser abusada, é porque você já foi acorrentada. Muitas mulheres permanecem em relações abusivas ou violentas, mesmo sabendo que o ciclo de violência vai se repetir, porque tem medo da solidão, por causa da dependência emocional e por causa dos padrões repetitivos que sustenta uma reatividade interna, ou seja, é aquele ciclo. É como alguém aqui é casado com alguém que tem problema com alcoolismo? A pessoa bebe, quebra tudo, ou se fere, ou quebra tudo dentro de casa, aí o efeito do álcool passa, a pessoa supostamente se arrepende, promete que vai mudar,
E quando você vê, passou 30 anos e a pessoa continua fazendo aquele ciclo. Alguém já viu essa história, ou já viveu, ou está vivendo essa história? Coloca aqui nos comentários. Você que está no Insta, você conhece, você tem essa vizinha, esse parente? Ou essa pessoa é você? Uhum. Agora eu quero trazer vocês para a consciência. Pensa assim, ó. Se você está numa relação e acontece um ciclo de abuso, de violência, de adultério, e se passou 5 anos, a pessoa é pega, supostamente se arrepende, fala que vai mudar, mas quando você vê, passou 5 anos. Às vezes é mentira, às vezes é adultério, às vezes é uma vida dupla, às vezes é o álcool, às vezes é pornografia. Aí passou 5 anos. Edilene, você conhece alguém assim? Mais de uma? Já viveu isso, Edilene? Vamos lá. Aí passa 10 anos. Adultério, mentira, às vezes vício em jogo, às vezes vício em álcool, às vezes adultério, às vezes violência doméstica. Eu sinto muito para vocês que já passaram. Passou 10 anos. E a pessoa supostamente vai mudar e se arrepende, mas volta tudo de novo. É aquele ciclo. A pessoa vive dentro desse ciclo, o problema é a pessoa ou é você? A pessoa te trai, mente, engana, ou bebe, ou vive em ciclos infinitos de pornografia ou violência com as crianças. Já disse isso aqui há algum tempo atrás, Magda, e peço sua permissão para dizer isso aqui de novo, tá? Quando você está dentro de uma situação conjugal e você permite que esse homem abuse ou moleste as crianças e você não faz nada, você não tem perdão diante de Deus, você vai ser condenado ao inferno, tá? Isso é um fato, isso aqui a gente não tem nem o que conversar. Agora, você é a pessoa agredida, você é a pessoa atraída, você é a pessoa enganada. Magda, existem mulheres que vivem tudo isso em uma relação e continuam na relação. O problema é o abusador ou é você? Quem sabe me responder? O problema é a própria mulher. A própria mulher, né? A própria mulher. Você virou uma financiadora digna. É você que está sustentando, é você que está financiando, é você que está segurando nas costas uma relação que não existe. Ah, mas a gente tem que perdoar, sim, e deixar ir para recomeçar. Às vezes você cura alguém deixando a pessoa ir. Às vezes você liberta a pessoa falando, você pode continuar. Para mim é que não dá, para mim chega. Nós não temos o direito, Magda, de mudar ninguém. Nós temos o direito de estabelecer o que eu suporto e o que eu não suporto. Então, o que eu suporto, estabeleço. E o que eu não suporto, eu estabeleço o limite. E deixo ir. Ah, mas Deus, Magda, esse daqui é o charlatanismo religioso, né? Mas o que Deus uniu, não separe o homem. E se foi o diabo que uniu? Nunca foi um casamento. Porque a maioria das relações é contrato e não aliança. Dentro de uma aliança, um homem não trai. Dentro de uma aliança, ele não mente, ele não tira vantagem. Ele não abusa deliberadamente. Dentro de uma aliança, esse homem serve. Dentro de uma aliança, esse homem constrói, não destrói. Quem aqui já viu aquelas relações que a mulher coloca 3 blocos, o homem tira 2?
A mulher coloca 6 blocos, ele tira 5. A mulher coloca 10 blocos, ele tira 7. Ele está sempre tirando. E de onde tira e não coloca, faz falta. São fragmentos e fragmentos da sua alma que estão sendo subjugados, subvertidos. O que Deus uniu não separa o homem, mas a maioria foi o diabo que uniu, e não o próprio Deus. Não existe casamento reconhecido diante de Deus. Ah, mas assinei cartório, entrei na igreja de vestido e véu e grinalda. As coisas dos homens é diferente das coisas de Deus, e quando o homem invertidamente tira o direito, escuta o que eu vou te falar, e eu peço liberdade, peço permissão para Magda para dizer isso, e digo isso pelo Espírito de Deus. Quando um homem tira de você o direito de ser autêntica, o direito de ser genuína, o direito de ser feliz e ter paz, isso não é casamento diante de Deus. Deus não te chamou dentro de uma relação para você sustentar a corrupção. Do mesmo jeito que você não... Se a salvação é individual, a santidade também. Caráter também. Edilene, você não responde pelo caráter do outro. Você não responde pelo pecado do outro. E por que o pecado do outro vai destruir a tua felicidade, destruir a tua alma, a tua confiança? Então, no caso, não é ele mentindo para você, é você mesmo. Então, no caso, não é ele te enganando, é você se enganando. Então, aqui a gente tem revelação e clareza. Então, você já não é mais uma vítima. Uma vítima é quando ela tem direito e ela desconhece que ela tem direito. Uma sobrevivente é quando ela passa por abusos, ela recebe revelação e recomeça tomando uma nova posição. Não existe. No momento, se você é cristã, escuta bem o que eu estou te dizendo. Se você é cristã e supostamente o seu cônjuge é cristão, no momento em que ele te traiu, adultério. No momento em que ele te agrediu. No momento em que ele violou a integridade e a dignidade das crianças, ele já deixou de ser seu marido há muito tempo. O divórcio, assinar um papel, é só coisa dos homens. Diante de Deus já não é reconhecido. E por isso, no poço, Deus falou para aquela mulher: nenhum desses homens que passou pela sua vida nunca foram seu marido. Aquela mulher, ela vivia em ciclos de dor, de abuso, de traição, de moléstia, de vícios, de engano. O Messias revela para nós naquela passagem que nenhum daqueles homens que se relacionou amorosamente com aquela mulher do poço de Samaria, as samaritanas. Magda, olha bem. Talvez nesse exato momento, esse traste que tu chama de marido não é reconhecido diante de Deus. É só um parasita do maligno para roubar a tua paz, a tua graça, tua juventude, tua saúde, tua beleza. Porque existem sim, Magda, relação aonde a pessoa está enganada, está inocente, mas existe relação que não, minha filha, agora é você que está mentindo para você mesmo. Aí é uma escolha. A tomada de decisão de soltar um traste para a sua própria dignidade é você escolher a sua própria salvação. É você escolher o próprio Deus. Porque aquele que não negar o mundo, o que o mundo há, pai e mãe, não é digno de mim. Se não negar pai e mãe não é digno de Deus, quem dirás um adúltero? Um homem viciado em pornografia, ele é um adúltero. Ele está abrindo os canais e os portais do inferno que vai afetar toda a família. Ao assistir pornografia e automaticamente conceber, porque após a pornografia tem a concepção da liberação de fluidos, se é que vocês me entendem, é uma assinatura de contrato de pobreza. Ah, mas o homem é fraco.
Quem aqui acredita que a Bíblia mente? Quem aqui acredita que um homem pode se valer de que ele é fraco e por isso ele cai em pecado? Se a Bíblia diz que Deus não permite que o homem passe por provação que ele não seja capaz de suportar, e que cada um é tentado de acordo com os próprios pecados. Está ouvindo isso, Magda? Então, não existe isso de que sua carne é fraca e por isso você se rende ao diabo e é subjugado pelo pecado. Se você só é tentado de acordo com aquilo que você é capaz de honrar, capaz de suportar. Minha irmã, nenhuma dependência emocional vale a salvação da sua alma. E o inferno é tenebroso. Quem aqui já teve uma experiência infernal? Quem aqui Deus já levou no inferno para mostrar áreas? Quem aqui conseguiu ver o mundo por outra ótica depois que viveu essa experiência? Minha irmã, nenhum relacionamento, nada neste mundo paga sua alma ir para o inferno. É a coisa mais horrenda, mais tenebrosa. Dependência emocional, solidão. Ai, tem medo de morar na rua, pois more, você não vai morrer. Ai, tem medo de passar fome. É melhor você passar fome e a sua alma entrar no reino dos céus. É melhor você andar descalça e você entrar no reino dos céus. É melhor você comer o pão que o diabo amassou, mas entrar no reino dos céus, do que ficar vivendo uma vida mentirosa de engano, mentira e adultério e violência, e ainda assim a sua alma foi para o inferno, porque daí não tem mais jeito. Eu comi o pão que o diabo amassou, mas Deus me honrou no momento em que eu escolhi Deus. A Magda escolheu Deus e eu sei que é daí que vem a tua força, porque a tua força vem do Senhor, que criou o céu e a terra. E eu nunca vi um salvo, um eleito de Deus, mendigar o pão. Minha irmã, em nome de Jesus, toma vergonha na tua cara. Tu vive dando chance para esse homem mentiroso, corrupto, enviado do diabo, mas tu não dá crédito à palavra de Deus. Como é que a tua vida vai mudar? Tu não dá crédito para a palavra de Deus, mas dá crédito para o homem mentiroso, corrupto. Quem traiu uma vez vai trair sempre. Quem mente uma vez vai mentir sempre. Por que, Gia, as pessoas dão 1.000, 100.000 chances para um homem corrupto, mas não crê o suficiente na promessa da palavra de Deus? A Bíblia diz que se teu olho te faz pecar, arranca ele, minha irmã, em nome de Jesus, e joga ele fora. Um braço, uma perna. Porque é melhor você entrar faltando um olho, uma perna, no reino de Deus, do que tua alma inteira ir para o inferno. E quem está ouvindo isso aqui agora, quem está escutando essa sessão agora, a Magda não é mais inocente diante de Deus. Não é mais inocente. Não é mais inocente. Alguém aqui entendeu a mensagem que eu acabei de entregar? Parte do teu sofrimento não é porque te falta recurso, é porque você não crê o suficiente na promessa de Deus estabelecida para você. Aí se ficar sem casa, e se ficar sem sapato, e se ficar sem comida, então é melhor você morrer sem tudo isso e ir direto para o céu. Assim você vai para ver Jesus mais rápido. O que é submissão, Magda? Submissão é respeito e ordem. Ordem não fere identidade. A mulher, ela pode honrar, cooperar, caminhar em unidade, sem deixar de pensar, discernir, falar e exercer aquilo que Deus confiou a ela. Porque se a palavra de Deus e o discernimento das Escrituras do que tange o incompreensível revelado através do Espírito Santo, nós mulheres somos uma extensão do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através da nossa boca.
O Espírito Santo fala através de você. Um dos temas que a gente quer trazer nas sessões dia de terça-feira, a gente vai chegar nesse ponto, que são mulheres que sustentam o marido, Magda. A gente vai chegar lá, se Deus assim permitir. Hoje não é sobre isso, mas eu quero trazer isso aqui para você. Vai ser muito pesado. Vai ser muito indigesto. Mas são coisas que precisam ser ditas, Magda. Uma inversão de deveres. Irmã, só para começar, e a gente volta aqui para nossa aula. Um homem que não pode sustentar sua família, ele não pode ter família. Diante de Deus, ele não pode. Não pode. Não pode. Mas isso aqui vai ficar para outro momento. Por que, Magda? Isso chega a um ponto onde homens são eleitos como líderes religiosos e eles nem têm família, não têm esposo. Ô, gente, é assim, ó. Quem não tem filho não pode dar conselho sobre filho. Quem não está em casamento não pode falar sobre casamento. Quem nunca passou por abuso e violência doméstica não pode falar sobre isso, porque não tem autoridade. Só posso falar sobre aquilo que detenho vida vivida. A autoridade é o quê? A autoridade não é falar em línguas é um dom. Autoridade não é ter a Bíblia de ponta a ponta revelada, não. Autoridade é eu ter vivido, ter superado e ter me regenerado. Saí de pais abusivos, sobrevivi, mudei e criei meus filhos diferentes. Estive em um relacionamento abusivo, sobrevivi, me libertei e... Tá entendendo, Magda? Autoridade. A Magda pode dizer, reneguei, abdiquei e fui servir. Magda tem autoridade. Eu não tenho essa autoridade. E não digo isso com vergonha, digo isso com sinceridade, porque é admirável. Autoridade é aquilo que vivi, superei e me regenerei e recomecei. Isso é autoridade. Autoridade não é falar em línguas. Autoridade não é ter um título. Autoridade não é ter uma Bíblia enorme debaixo do braço. Autoridade não é estar vestido de terno. Autoridade é o fazer o que tem que ser feito com aquilo que me foi confiado. Submissão é uma decisão. Escolhi esse homem, escolhi esse líder, vou ser a ele íntegra. Vou ser a ele verdadeira. Vou dar a ele o melhor da minha alma, com responsabilidade. Submissão é verdade, com limite. Ser submissa não significa concordar com tudo. Se ele está mentindo, se ele está errando, se ele está indo contra os princípios bíblicos, você não pode compactuar. Você só pode ser submissa dentro do que tange princípios. Passou de princípios, você não deve ser submissa. O que submissão não é. Submissão não é anulação da sua personalidade, do seu propósito, da sua inteligência. Por exemplo, a Magda, ela tem um dom, uma oratória, ela tem uma força, uma presença, ela é palestrante nata, tem uma personalidade vivaz. Deus não vai colocar um homem na vida dela para paralisá-la. Não vai. Deus vai colocar uma autoridade para dar voz, para dobrar a autenticidade, para dobrar tudo que ela é genuína e não para bloquear. Quem aqui já viveu um relacionamento em que você era uma flor, quando você entrou nesse relacionamento você virou um maracujá de gaveta que até a sua avó você tinha vergonha? Submissão não é obediência cega.
violência física, sexual, psicológica, abuso financeiro, humilhação, manipulação. Você deve ser a mulher do seu marido e não mãe do seu marido. Ah, ele me bateu, agora eu vou ficar aqui porque eu sou submissa. Isso não é submissão, isso é ignorância. Não chame ignorância de submissão. Doutora, hoje eu estava conversando com uma mulher, uma samaritana, e ela falou que o filho dela, ele morreu assassinado com 22 anos. Mas ele tinha passado por todo tipo de abuso. Na verdade, ela tinha passado e ele acompanhou todos os abusos que ela sofreu, né? O filho dela. E eu acredito que esse sacerdote profano, que queria os atos de integridade não somente dela, mas do próprio filho, acabou acarretando no mundo espiritual esse derramamento de sangue desse filho dela. Isso se chama pacto sob iniquidade. Se você é casada com um cônjuge e ele ultrapassa a dignidade e a integridade do seu filho e você não faz nada, você responde também disso no mundo espiritual. Isso é muito sério, tá? Submissão não é controle. Eu me casei com alguém, aí eu perco, Magda, meus gostos, minha preferência, perco minha personalidade, não posso comer o que gosto? Não. Uma aliança é uma sujeição a Cristo e não a indivíduo. O indivíduo, ele quer de mim aquilo que ele não é. Deus quer de você aquilo que ele te preparou. Sujeitar-vos ao Senhor e a Deus e uns aos outros, com o temor de Cristo. Porque somos, homens e mulheres, a noiva de Cristo que ele vai voltar para buscar. E esse é o nosso real direito divino. Eu quero agradecer a todas vocês que estavam no Meet hoje conosco. Eu oro a Deus para que algo... Deus falou com você hoje, me deixa saber aqui nos comentários. Deus confirmou no seu coração, te trouxe acalento. Magda, quero te agradecer por essa oportunidade sagrada. Continuo te apresentando diante do altar do Senhor no Monte Santo, porque é nobre. Eu fico constrangida sempre que falo contigo, porque eu sei que a tua força não é humana, a tua força vem do Senhor. É um exército de uma mulher só, então Deus tem que cobrir ela de mulheres que têm o mesmo desejo no coração de ser fiel ao Senhor. Porque eu sei, Magda, que se o desejo do teu coração não fosse servir ao Senhor, você fisicamente nem suportaria. A gente não suporta, gente. Se não é a força, se não é pelo Espírito de Deus, a gente não suporta. E eu sei que você não suportaria, tá? Eu deixo a voz com você. Falou, doutora, muito obrigada a todas as mulheres que passaram por aqui hoje. Mas é a verdade.